Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E hoje é dia de Criminal Case, mas ao mesmo tempo também envolve o sobrenatural, então é uma mistura dos dois temas que eu sei que vocês gostam e eu também. Então assim, gente, é uma história envolvendo um crime que aconteceu lá no finalzinho do século XIX, na Califórnia, mas que até hoje envolve também as questões investigativas, porque tem muitos investigadores que vão a fundo nesses arquivos mais antigos, porque geralmente alguma coisa, por algum motivo, ficou para trás. E no caso da Kate, tá, que é a personagem principal dessa história, há muito que ser resolvido ainda, porque ela foi declarada sem vida, como se ela tivesse feito alguma besteira com ela mesma, só que o calibre que foi encontrado da bala não era o mesmo que ela tinha referente a um revólver que ela comprou, ou seja, é muito óbvio que não foi ela mesma quem fez isso, mas mesmo assim a polícia na época abafou o caso e possivelmente ela estava grávida. É uma história muito, gente, mas muito interessante mesmo, e dizem que até hoje ela assombra o hotel onde ela foi encontrada sem vida, que é o Hotel Del Coronado, lá em Coronado, na Califórnia, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, gente, não esquece, deixa o like logo no comecinho, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Conheçam também o nosso outro canal, Castelos do Tempo, porque por lá vocês vão encontrar histórias muito interessantes também, que algumas estão aqui, mas outras nós não colocamos, tá bom? Agora vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant, we're going to focus on the north side of his last known 20. Kate Morgan nasceu por volta de 1864 e ela faleceu, infelizmente, muito jovem, no dia 28 de novembro de 1892. Ela era americana e o falecimento dela envolve condições enigmáticas, como eu já adiantei para vocês na introdução. E desde então ela é tida pelos moradores da região de Coronado como um espírito que assombra o hotel. E muitas pessoas garantem que ela não só assombra o cemitério de Mount Hope, na divisão 5, na seção 1, que é onde ela está sepultada, mas também que por motivos que ainda não foram esclarecidos da sua morte, fazem com que ela fique ainda rondando o hotel, e várias pessoas já avistaram ela, tanto os funcionários quanto os turistas que lá visitam. Muita gente fala que é impressão, mas muita gente fala que não é. Então é uma coisa bem complicada da gente falar quem está mentindo ou não, porque nem tudo que você vê eu vejo, e nem tudo que eu vejo você vê, e nem por isso alguém está mentindo. Então é uma situação que envolve ali bastante crença, e eu espero que vocês coloquem com bastante respeito também respostas no comentário de outras pessoas, tá bom? Se você não acredita, não tem problema, mas só não deixe o desrespeito falar mais alto, tá bom? Kate Farmer, que era o nome dela de batismo, ela nasceu no condado de Fairmont, em Iowa, por volta de 1864. Eu digo por volta porque os documentos dela divergem um pouquinho, já que ela apresentou possivelmente uma documentação falsa quando ela entrou no Hotel Coronado, e vocês já vão entender por que talvez ela tenha feito isso. Após a morte de sua mãe, no dia 23 de setembro de 1865, a Kate, ainda com 2 aninhos de idade, ela já foi enviada para viver com seu avô materno, um homem chamado Joey Chandler, que parece que cuidou muito bem dessa neta, já que o pai, por algum motivo, não pôde ou não quis ficar com ela, porque algum tempo depois ele se casou novamente, teve mais 2 filhos, mas mesmo assim ele não chamou novamente aquela filha para morar com ele. O motivo ninguém sabe, mas ele deixou ela literalmente para trás. Em 9 de novembro de 1870, o seu pai, George Washington Farmer, ele foi nomeado chefe dos Correios em Hamburgo, então a situação dele financeira melhorou bastante, e o motivo da questão financeira então simplesmente ficou por água abaixo, e ele não trouxe a filha dele para morar com ele por algum outro motivo. Talvez o avô também quisesse ficar com ela, ou a própria menina quisesse ficar com o avô, mas foi uma coisa que provavelmente marcou bastante a vida da Kate. O pai da Kate, ele foi embora para o Texas, mas ele faleceu no ano de 1876, e eu acredito que a Kate não teve nenhum contato mais com a madrasta e nem com as 2 irmãs que ela teve por parte de pai. Será que algum dia ela chegou a conhecer essas pessoas também?
Fica aí uma pergunta que só o Mistérios do Tempo talvez um dia vai poder revelar. Os anos se passaram, Kate virou uma linda jovem e ela se casou com um homem chamado Thomas Edwin Morgan. Isso no dia 30 de dezembro de 1885. O casal teve um filho, tá? Que nasceu no dia 31 de outubro de 1886. Era o grande sonho daquele casal ter aquele filho, era um menino. Mas infelizmente, por alguma circunstância que não é mencionada em nenhuma fonte, essa criança faleceu com 2 dias de vida, deixando a Kate numa profunda depressão, e isso, ao invés de unir ainda mais o casal, pelo contrário, acabou separando mais um do outro, porque cada um viveu a sua dor do seu jeito, e ao invés de um consolar o outro, cada um ficou quieto, e justamente por isso, logo depois, provavelmente problemas conjugais também acabaram acontecendo, o que resulta também no final da Kate, vocês vão entender por que eu digo isso. Até o ano de 1890 não se tem muitos relatos envolvendo o casamento da Kate, nem o que poderia ter acontecido, então a partir de 1890 é que nós vamos contar essa história, porque fica muito vago, uma fonte diz uma coisa, outra fonte diz outra, algumas dizem que ela foi traída, outras dizem que ela também traiu, mas por causa do distanciamento e por causa daquele sofrimento que não curou no coração deles, que foi a perda daquele filho. Por volta de 1890, a Kate ela deixou o Thomas e fugiu com um homem chamado Albert Allen. Ele era o enteado da sua madrasta, que era uma mulher chamada Emily Denison Allen Morgan, o que talvez também já responda, né, aquela pergunta. Provavelmente ela teve algum contato com a madrasta ou não teve, mas enfim, eu sei que esse homem ele era parente da madrasta dela, mas uma coisa é fato, ela não teve uma convivência duradoura, né, digamos assim, não criou laços com a madrasta e nem com as duas irmãs. Só que parece que ela fez uma coisa muito impensada. Ela teria se arrependido de ter deixado o esposo dela para fugir com o Albert, porque depois que eles fugiram, foi o fato que fez com que ela realmente descobrisse quem ele era de verdade. Ela não era aquele homem que ela acreditava ser. Não foi o conto de fadas que ela gostaria, mas ela também não teve mais coragem de tentar procurar o seu ex-marido e ela ficou então com o Albert. Algumas fontes falam que ela teria engravidado desse homem também, mas tudo isso é muito incerto. Agora, que uma coisa é fato, ela engravidou novamente, mas ela não conseguiu ter esse filho porque ela faleceu antes. Teve um tempo também que a Kate era vista sempre sozinha, não na presença do Albert. Ela estava mais emagrecida, bastante sofrida e muito depressiva também. Pelo menos esses são os relatos que constam de pessoas que conheciam ela e que encontraram ela andando perto também já do Hotel Coronado. A sua próxima aparição comentada por testemunhas oculares foi justamente no Hotel del Coronado no ano de 1892. A Kate ela chegou exatamente no dia 24 de novembro, só que ela não deu o nome verdadeiro, provavelmente ela apresentou documentos falsos ou então quem estava ali responsável pelo hotel viu que era uma dama muito bem vestida e talvez para não ficar em mau lençóis ela tenha inventado alguma história que perdeu o documento, mas ela deu um nome falso. E eu acredito que esse nome falso que ela tenha dado era justamente para ela não ser encontrada ou então porque ela estava se envolvendo com alguém que ela não poderia porque essa pessoa talvez já fosse comprometida. O nome que ela deu foi Senhora Lottie A. Bernard e ela falou que morava em Detroit, uma informação totalmente inverídica. A equipe do hotel sempre notou e comentava que ela era uma mulher muito bonita, elegante, porém bastante reservada. Ela estava sempre muito bem vestida, mas também sempre com roupas negras, como se ela fosse viúva. Não totalmente de preto, tinha também algumas outras tonalidades, mas era uma cor que ela gostava muito de usar. E isso chamava atenção para ela por onde ela passava, porque a maioria das pessoas acreditavam que ela poderia ser viúva. E ela não era, pelo menos não consta que o primeiro esposo dela faleceu. Só que a equipe do hotel também notava que por trás daquela aparência elegante, daquela beleza toda, ela tinha olhos verdes muito bonitos, mas eles notavam uma tristeza muito grande nela e antes dela fazer o check-in no hotel, tá, que é a entrada, ela foi vista discutindo com um homem também bastante elegante e que depois dessa discussão ela teria voltado bastante desolada para o hotel e muitas pessoas já ficaram com uma pulguinha misteriosa atrás da orelha porque ela ficou exatamente 5 dias ali no hotel dizendo que ela estava esperando o irmão dela, que ela estava com uma doença grave no estômago
e que esse era o motivo pelo qual ela se sentia tão mal, se sentia tão enjoada. Mas, na verdade, esses enjoos já seriam sintomas da sua segunda gravidez. O quarto que a Kate escolheu foi o quarto de número 3.327 e hoje ele é o quarto mais procurado por pessoas que pesquisam o sobrenatural. É claro que com muito respeito, porque o hotel também não aceita baderna lá dentro. Teve uma equipe que chegou lá, começou a fazer uma bagunça danada. Simplesmente foram convidados a se retirar. Então, eles liberam o quarto para esse tipo de experiência, um estudo mais sério. Agora, a baderna eles não aceitam lá, principalmente com o espírito, né, o possível espírito da Kate, que para eles teve uma vida bastante sofrida e um final muito misterioso também. E nesse quarto, gente, coisas estranhas costumam acontecer e eu já vou descrever isso mais no final do vídeo. Fiquem comigo porque a história é muito interessante. A Kate, ela conversava bastante com a camareira que fazia ali a arrumação do quarto dela. Na verdade, elas já viraram praticamente amigas, porque a Kate não era de se comunicar muito com as pessoas, mas ela criou bastante afinidade com essa mulher e foi aí então que a história se espalhou, porque provavelmente a camareira também contou para uma melhor amiga, que contou para outra, e ali foi se espalhando a história, que na verdade ela estava sozinha, mas é porque o irmão dela tinha tido um pequeno atraso na cidade que ele morava, tinha perdido o trem, enfim, e era por isso que ele estava demorando, porque todo mundo achava muito estranho o fato dela estar sempre sozinha. Era uma mulher que dava para ver que tinha dinheiro, porque para poder se instalar lá na época ela não poderia ser pobre, então de alguma forma ela tinha bastante dinheiro, talvez com dinheiro que ela já estava guardando da época do primeiro casamento, ou então que o segundo casamento também deixou para ela esses valores, porque ela sabia se virar muito bem e ela era considerada uma pessoa muito inteligente, mas era extremamente reservada. Tinham pessoas que puxavam conversa com ela na hora do almoço e ela simplesmente se fechava, interrompia a refeição e saía da mesa. Então essa camareira era a única pessoa que dá para entender que ela realmente confiou. Então a camareira também via que de manhã, bem cedo, ela já estava com esses enjoos matinais. Então ela chegou ao ponto de perguntar se ela não estava grávida. Ela disse que não, que ela não estava grávida, e que sim, que ela estava com esse problema, só que ela tinha que esperar o irmão para que ele começasse o tratamento com ela, visto que ele era médico. Isso é uma coisa que não bate desde o início, porque a Kate ela não teve irmãos homens, ela só teve 2 irmãs que provavelmente nem mantiveram muito contato com ela, então desde o início ela já estava mentindo. Há alguns rumores também que contam, essa história não é comprovada, tá? Mas a polícia depois confirmou que era, mas quem estava sempre em contato lá com a Kate, que era a camareira, depois foi dito que ela teria dito isso para essa mulher, e quando a polícia foi questionar essa camareira, ela disse que ela não recebeu nenhuma informação parecida. A Kate perguntou para ela onde ficavam algumas lojas de tecido, algumas lojas de bijuterias, de joias, enfim, que ela quisesse comprar. Acredito que bijuteria ela não usava, deveria ser joias mesmo, então ela queria dar uma volta pela cidade, mas ela não conhecia ali muito bem. Ela teria chegado até a convidar essa camareira para ir junto com ela, só que como ela estava em horário de serviço, ela não pôde ir. Então ela deu algumas coordenadas ali para Kate, aonde ela poderia encontrar o que ela estava procurando. Mas em nenhum momento a Kate teria perguntado para essa camareira aonde ficava alguma loja de armas, porque a história conta que ela comprou uma arma para ela. Era muito mais fácil na época comprar, mas que teria chamado bastante atenção por ela ser uma mulher sozinha e bastante elegante. Mas enfim, segundo a história da polícia, ela realmente teria comprado um revólver nessas lojas que ela visitou pela cidade. A Kate, quando entrou no hotel, ela já estava com uma aparência um pouco abatida, mas no 5º dia ela estava assim totalmente para baixo, realmente muito emagrecida. Dava para ver que ela não dormia bem à noite, que ela já tinha sinais que ela não estava dormindo bem. Já aparentava até um certo cansaço, assim, a ponto de procurar um médico. Foi dada essa sugestão para ela, mas ela disse que não, que ela só seria examinada por esse irmão que nunca apareceu para nada, nem para atendê-la e nem mais tarde para fazer o reconhecimento dela. Algumas pessoas também acreditam que o homem que a Kate estava esperando não era o irmão, que ela já inventou essa história por vergonha de dizer que estava esperando o seu marido e que ele não aparecia. Então, pelo que tudo indica, ela estava esperando, na verdade, o marido dela. E eles teriam que resolver alguma questão referente à gravidez, que talvez da parte dele não tenha sido tão desejada assim. Kate foi encontrada, infelizmente, sem vida no dia 29 de novembro de 1892, com apenas 28 anos de idade.
Ela foi encontrada na escadaria externa do Hotel Del Coronado, que leva justamente à praia. Acredita-se, tá, segundo a polícia, que ela tenha tirado a própria vida usando, então, aquela arma que ela tinha comprado. Só que o que acontece, gente? Muita coisa mal contada tá nessa história, porque muitos anos depois, tá, foi investigado e foi descoberto que a arma que ela tinha perto dela não era compatível com a bala que foi encontrada nela. Então, para muitas pessoas, aquilo ali foi totalmente forjado, desde a história que se espalhou na cidade, que ela teria comprado uma arma, porque quem espalhou essa história provavelmente já queria colocar a culpa nela, mas não se preocupou nem ao menos em comprar uma arma igual a que ela tinha. Então, ou seja, fica muito claro que ela não fez nada contra ela. Foi outra pessoa que forjou toda essa história e que por algum motivo a polícia da época simplesmente abafou o caso, não deu nenhuma explicação também, ninguém da família foi atrás, talvez por isso, né? Ela era uma pessoa totalmente sozinha, ela tinha abandonado o primeiro marido dela, então ela já não era uma pessoa bem vista na sociedade e a polícia apenas investigou um pouco mais o motivo por ela ter dado o nome falso quando ela entrou no hotel, mas por que a bala era diferente do revólver que ela tinha? Ninguém nunca fez essa pergunta porque ela não tinha ninguém por ela. Só foi constatado que ela realmente estava grávida, não de muito tempo, mas que ela sim estava, infelizmente. A gravidez também não pôde ser levada adiante porque aconteceu o que aconteceu com ela. Não posso dar muitos detalhes da forma como ela foi encontrada, mas o YouTube ele corta bastante algumas coisas, então por isso que a gente tenta ser o mais neutro possível. Bruna, mas em outro canal aparece, não sei como é que é feito, porque aqui no nosso, se fugir um pouquinho da linha, simplesmente o vídeo já é vetado. Nos anos de 1980, já muito tempo depois da morte da Kate, um advogado de São Francisco chamado Alan May, ele sugeriu que o falecimento dela poderia ter sido, sim, um homicídio bastante planejado desde a época que ela deu entrada no hotel. A base para essa hipótese foi uma declaração feita no inquérito do legista mencionando que a bala encontrada em Kate não correspondia à arma que ela tinha. Existem várias teorias sobre o falecimento dela, mas nenhuma foi confirmada até hoje, então para vocês terem uma ideia. Em 1980, gente, para vocês verem, já no século 20, tá? Nada foi descoberto e muitas pessoas até hoje pesquisam esse inquérito da Kate porque eles acreditam que a polícia fechou a boca por algum motivo. Ou esse homem que ela estava casada era um homem casado, ou muito importante, que não queria ter aquele filho, ou o nome dele também não foi revelado, quem sabe naqueles 2 anos ela também não tenha se envolvido com uma outra pessoa, porque ninguém foi reclamar o corpo dela, ninguém, ela ficou simplesmente enterrada como uma indigente que ela não era. Bom, eu contei para vocês então a parte criminal, mas também, como eu mencionei, tem uma parte sobrenatural e é essa parte que eu vou contar para vocês agora e eu espero que vocês gostem. Muita gente acredita que o espírito da Kate ainda não teve o seu devido descanso. Por quê? Porque tudo foi feito de uma forma totalmente errada e ela talvez quer se comunicar com alguém, mas ainda não conseguiu fazer isso da forma correta, mas que enquanto o crime não for resolvido, ela não teria paz de espírito. Muita gente fala que já na noite seguinte, quando ela já tinha sido enterrada, ela já costumava aparecer andando pela praia com aqueles longos vestidos negros, ela adorava usar chapéu preto também. Então foi visto várias vezes uma mulher de preto andando pela praia e sumindo de repente, então ali muita gente já pôde dizer que realmente teve um contato, mesmo que de longe, com o espírito de Kate Morgan. Foram vários avistamentos de uma mulher com roupas antigas, vestido negro. Muitos passos foram escutados, principalmente no quarto onde ela dormia. Cheiros diferentes, principalmente o cheiro do perfume dela, porque dizem que era um perfume maravilhoso que ela usava, um cheiro de rosas muito bom. E sempre que esse cheiro vinha, a camareira já sabia... Ai, que tá arrepiada. A camareira já sabia que provavelmente o espírito dela estava ali ainda. Muitas pessoas também que se hospedaram no quarto da Kate e que não eram pesquisadores paranormais, logo em seguida já fizeram um check-out porque viram uma mulher vestida de negro sentada na beirada da cama, olhando pela janela para ela poder avistar o mar, porque ela gostava muito de andar bem próximo da água. Ela não usava roupa de banho, mas ela usava aqueles vestidos bem longos, então muitas vezes ela já vinha com um vestido sujo de areia para, dentro do hotel, mas as pessoas, obviamente,
que não se importavam com isso porque era uma mulher extremamente rica. Ela tinha muito dinheiro, depois foi encontrado algumas quantias também, que não sei que final que deu aquilo, porque para alguém ficou, porque a polícia simplesmente disse que ninguém foi atrás dela. Então, aonde e para quem que ficou todos aqueles vestidos, joias valiosas que ela usava e também o dinheiro que ela tinha guardado? É um grande mistério do tempo, mas a gente já desconfia que pode ter acontecido. Dizem que até hoje na janela desse quarto uma mulher pode ser avistada, e o que mais chama atenção é que são roupas que não são mais utilizadas hoje. O chapéu que ela usava era um chapéu muito grande, ela tinha uma coleção de chapéus que ela levou. Para quem ficou aquilo tudo, como eu falei, ninguém sabe, não tem nenhuma exposição dela, não tem nada parecido, pelo menos eu não encontrei. Se você já foi no Hotel Del Coronado e tiver essa informação, se lá dentro tem algum campo de exposição a respeito da Kate, deixa aqui para mim no comentário, porque ela possuía muitas coisas. A bagagem dela era muito grande, mas teve gente que disse que viu. Ela não falou nada, ela simplesmente estava sentada na cama, a pessoa levantou, ela continuou sentada, e quando ele foi acender a luz, ela simplesmente desaparecia. E quando a luz era apagada, novamente passos eram escutados e logo depois ela já era avistada nas janelas. Dizem que até hoje ela é avistada por todo o hotel. Muita gente já questionou a administração, achando que era alguma coisa referente a uma encenação. Isso tem muito, tá, gente? Eu falo aqui no canal, nos vídeos, mas isso pelo menos é o que está descrito nas fontes, porque tem lugar que pode talvez querer pegar alguma peça para chamar atenção para o sobrenatural, mas isso é uma faca de dois gumes. É muito arriscado brincar com esse tipo de coisa, porque tem gente que já fez o check-out, queria ficar mais tempo e não ficou, ou seja, dinheiro perdido. E tem também a questão dos investigadores paranormais que também são atraídos por lá, mas sempre alguém sai perdendo, porque tem gente que não gosta, tem medo, não quer saber. Quando vão oferecer o quarto, já dizem que o 3.327 eles não querem. E quem está no 3.328, por exemplo, no andar acima, também fala que mesmo quando não tem ninguém nesse quarto, barulhos de portas são escutados e que ninguém gosta de entrar lá, nem mesmo as camareiras. O Departamento de Patrimônio do hotel publicou um livro oficial sobre o tema sobre a Kate. Está escrito pelo historiador do hotel, com o título de Beautiful Stranger, The Ghost of Kate Morgan, ou seja, a Bela Estranha, o espírito de Kate Morgan, porque depois que foi descoberto que o nome dela não era Lottie, como ela tinha dito, e que depois foi descoberto que era Kate, muita gente duvidou se Kate também era o nome dela. Então eles se dirigem a ela, a essa aparição, porque falam que ela é muito bonita, então eles apelidaram ela de A Bela Estranha. Então esse nome também é encontrado em vários títulos ali que falam sobre a Kate. Então se vocês acharem algum artigo falando sobre a Bela Estranha, provavelmente é a história de Kate Morgan. E uma coisa também que fica sempre com um ponto de interrogação: será que a Kate estava fugindo de alguém e foi por isso que ela deu um nome falso? Quem era aquele homem que estava discutindo com ela? Ou será que ela deu um nome falso para que talvez a esposa desse namorado dela, desse amante, como muitas pessoas falam, também não desconfiasse que era ela que estava ali, e ela ficou esperando por ele, vendo que não ia ser reconhecida com o bebê na barriga, seria mãe solteira, ela talvez tenha optado, sim, em fazer alguma besteira com ela. Agora, quando o calibre da bala diz que não é da arma que ela tinha, para mim já envolve outras pessoas na história. Na minha opinião, vocês podem pensar diferente, mas para mim, ela se envolveu com quem ela não deveria se envolver, estava grávida, poderia estar ameaçando essa pessoa também de alguma forma, e resolveram dar fim nela e nem se preocuparam em comprar uma arma igual a dela, simplesmente fizeram o serviço e abandonaram ela na escadaria do hotel. O autor do livro, A Bela Estranha, ele evita conjecturas e ele se baseia em uma pesquisa feita em documentos históricos, tá? Que estão disponíveis em bibliotecas locais e que falam sobre a Kate. Também visitou bastante sociedades históricas, bibliotecas universitárias e também nos arquivos da prefeitura e da polícia. O livro do Departamento de Patrimônio, ele apoia a conclusão oficial que a Kate fez alguma coisa contra ela mesma. Mas isso não bate porque o projétil era totalmente diferente, então ficou abafado,
tá? Ela foi sepultada, mas até onde se sabe, ninguém da família foi atrás dela. E a Bela Estranha, então, até hoje é vista andando pelo Hotel Coronado, esperando que a sua justiça seja feita. E muita gente, muitos médiums que já foram lá garantem que foi outra pessoa que fez isso com ela. Tentou simular alguma coisa, mas bem mal planejado mesmo, e deixou ela lá na escadaria do hotel para ser encontrada justamente pelas pessoas que estavam hospedadas lá. Dizem que ela estava com uma expressão assim assustadora, então talvez ela tivesse levado sim um grande susto, alguém a pegou de surpresa, porque isso não aconteceu dentro do hotel. Ela poderia fazer isso dentro do hotel. Por que ela foi para a praia? Por que o projétil era diferente? Então, eu bato muito na tecla da questão do projétil, tá? Que pra mim teve outra pessoa envolvida e o crime não foi resolvido, e talvez um dia seja encontrado o verdadeiro culpado e talvez aí sim o espírito dela tenha paz, tá bom, gente? Essa foi a nossa história de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui a sua opinião, se puder se tornem membros aqui do canal, isso ajuda, gente, ajuda muito a impulsionar o nosso trabalho. Maratonem as nossas playlists, vocês me pedem vídeos que já foram feitos há muito tempo, nós temos várias playlists, é só vocês maratonarem, que lá tem bastante material interessante para todos os tipos de gosto, tá bom? Sempre envolvendo, é claro, ou criminal ou sobrenatural também, tá bom? Se possível, se tornem membros também do nosso grupo de WhatsApp. Por lá, você sempre vai ser notificado por nós quando sai vídeo novo e não fica esperando a notificação do YouTube, porque nem sempre ela vai para você, porque eu sei disso, tá bom? Um beijo grande para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado! District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.